Boa tarde. Falaremos hoje sobre a indução de poliploidia no melhoramento de plantas. Devemos começar nossa apresentação falando sobre o que seria a poliploidia. A poliploidia nada mais é do que a existência em um mesmo núcleo celular de mais do que dois genomas. As células ou tecidos poliploides podem ocorrer em um organismo diploide, como na polissomatia, que é muito comum nas raízes leguminosas. A poliploidia é amplamente distribuída em plantas silvestres e cultivadas, e sua indução como ferramenta para o melhoramento genético vem sendo utilizada há mais de 7 décadas. Ou seja, estamos falando de uma ferramenta bastante estudada até então. Sendo assim, até chegarmos no ponto atual, passamos por muito estudo, por muita pesquisa para a utilização da poliploidia de forma eficiente. A obtenção de poliploides artificiais. Há duas maneiras de se obter poliploides artificiais. A primeira seria por duplicação somática, utilizando de antiminóticos como colchicina e óxido nitroso. A segunda forma, por sua vez, seria por poliploidização sexual, o cruzamento de plantas produtoras de gametas não reduzidos. Vale ressaltar que essa técnica vem sendo amplamente empregada no melhoramento de plantas, visando plantas maiores e melhores para restaurar a fertilidade de híbridos interespecíficos e intergenéricos, e também como uma ponte para a transferência gênica entre diferentes níveis de ploidia. Classificação. Os poliploides são classificados basicamente em autoploides e alopoliploides. Os autoploides são originados pela duplicação de um mesmo genoma e se espera alta frequência de multivalentes na meiose e herança polissômica. Por sua vez, os alopoliploides são formados pela duplicação de genomas diferentes em híbridos, de modo em que o pareamento cromossômico ocorre apenas entre os cromossomos do mesmo genoma, e se espera aqui uma herança dissômica. Ou seja, no que diz respeito à classificação dos poliploides, são estas as duas formas de classificá-los, em autoploides e alopoliploides. A poliploidia induzida. Cerca de 40% das espécies cultivadas são poliploides, entre elas a alfafa, batata, fumo e algodão, que são tetraploides. As aveias, tetraploides e hexaploides, também os trigos são tetraploides e o moranguinho octaploide, entre outras, claro. O primeiro e mais conhecido poliploide surgido por manipulação humana foi a Raphanobrassica, que é um híbrido entre a couve e o rabanete. No início, foi tentado obter plantas que reunissem a raiz do rabanete e as folhas da couve. Esses cruzamentos produziam sementes, mas estas sementes eram estéreis. Posteriormente, houve a produção de sementes que geraram plantas férteis, com o dobro do número de cromossomos. Este alopoliploide surgiu provavelmente por poliploidização sexual espontânea, mas apresentava raiz da couve e folhas do rabanete, não sendo, portanto, o sucesso agronômico esperado. Ou seja, funcionou, mas não da forma desejada. Tudo se deu em função de que os poliploides são maiores e mais robustos do que os diploides. Por isso, o interesse em desenvolver artificialmente plantas com essas características. A poliploidia induzida pode ser uma poderosa ferramenta para o melhoramento genético, desde que bem empregada, e pode ser utilizada basicamente de três formas. A primeira forma de se obter a poliploidia induzida é na poliploidização na própria espécie, como um modo de se tentar conseguir plantas maiores e melhores. A segunda forma seria pela ploidização
poliploidização, de um híbrido para restaurar a fertilidade do híbrido estéril, também para sintetizar uma nova espécie e ressintetizar uma já existente. Por fim, não menos importante, a terceira forma seria como uma ponte para transferir genes de interesse entre níveis de ploidia, sendo esses na mesma ou entre espécies diferentes. Então, essas seriam as três formas de se obter ou de realizar a poliploidia induzida, através da poliploidização da própria espécie, pela ploidização de um híbrido para restaurar a fertilidade de um híbrido estéril, e também como uma ponte para transferir genes de interesse entre níveis de ploidia na mesma espécie ou entre espécies diferentes, assim como para sintetizar uma nova espécie ou ressintetizar uma já existente.